Olá! Nesta aula nós vamos entrar na segunda parte da nossa disciplina de Mecânica Quântica 2, onde vamos falar sobre teoria de perturbação independente do tempo. Esse meme mostra um pouquinho, assim, ilustra como é que o físico é visto quando se depara com um problema complicado, no caso um hamiltoniano complicado, e como que ele aborda esse problema. Então, teoria de perturbação tem muito desse meme. Existem vários métodos aproximativos em mecânica quântica. Basicamente porque poucos problemas na mecânica quântica podem ser resolvidos exatamente. Dois casos bem conhecidos que podem ser resolvidos exatamente são o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio. Mas a maioria dos problemas, que são problemas físicos reais da mecânica quântica, levam a equações que são mais complexas e que não têm uma solução exata. Então é necessário utilizar algum método aproximativo ou contar com computadores de alto desempenho, o que não deixa de ser um método também, um outro método aproximativo. Para escolher o método aproximativo correto, mais apropriado, é importante determinar a importância relativa dos diferentes efeitos que estão presentes num dado problema. Então, alguns métodos aproximativos, estamos mostrando aqui, eles são úteis em diferentes contextos. Teoria de perturbação independente do tempo é um desses métodos. Nós temos também o método WKB, que vem das iniciais dos seus autores, o método variacional e, por último, teoria de perturbação dependente do tempo. Nós vamos ter aulas sobre teoria de perturbação independente e dependente do tempo. Falando em geral de teoria de perturbação, é um procedimento sistemático para obter soluções aproximadas para um problema perturbado, construído sobre soluções exatas que são conhecidas do problema não perturbado. Então, por exemplo, oscilador harmônico, um problema que a gente tem a solução, mas o problema é um pouco mais complicado que o oscilador harmônico. Então, trata-se primeiro com a solução conhecida e depois como é que aproveita essa solução conhecida para tratar o problema real, que ele é um pouco mais complicado. Vamos então começar esse tratamento sistemático da teoria de perturbação independente do tempo, que é também dita estados estacionários, é sobre estados estacionários. E essa teoria foi desenvolvida por Rayleigh e Schrödinger, pelos dois, né? Então, a aula de hoje vai ser tratado o caso não degenerado. O que é não degenerado? Para um dado alto valor, eu tenho apenas um alto vetor. No caso, para a energia, para um dado valor, o alto valor do hamiltoniano, que é a energia, tem um alto vetor somente. Tá? Então, ali está expressa a equação de autovalores para o problema conhecido. H0, vamos determinar 0 como não perturbado. O problema poderia ser o átomo de hidrogênio, poderia ser o oscilador harmônico, ou algum problema que a gente sabe a solução exata. Aplicado no alto estado do oscilador harmônico, que isso nós já sabemos, são conhecidos, e como resultado da energia como alto-valores. Então, para um dado valor de n, um dado alto valor EN0, que se refere ao problema não perturbado, ele tem um alto vetor correspondente. Essa é a equação de autovalores, que foi solução depois de resolver o problema do oscilador harmônico, por exemplo, né? Seria o problema não perturbado que a gente tem a solução. Portanto, os autovalores e os autovetores são conhecidos. E esses autovetores, eles formam uma base, e essa base ela é ortonormal. Forma uma base, porque, enfim, são observáveis, né? O hamiltoniano do problema não perturbado, ele é observável também. Então, eu tenho os seus autoestados, formam uma base no espaço dos estados. Então, ψn de zero é uma forma de denotar esses autovetores. E se eu pegar dois diferentes,
por exemplo, ψm0 e ψn de 0, vai ser 0 se forem diferentes. Se for o mesmo, vai dar 1. Né? Então temos aqui a delta de Kronecker para dar essa característica. Bom, mas o que é o problema real? O problema real não é o problema não perturbado. Então, o potencial ele vai ser levemente perturbado. Nós vamos buscar soluções desse problema. Como? Então, o hamiltoniano vai ser o hamiltoniano não perturbado mais um parâmetro vezes um outro pedaço do hamiltoniano aqui. H', tá? Aqui, então, lambda H' seria a perturbação ao hamiltoniano. E agora o problema a se resolver é esse todo. Então, hamiltoniano perturbado e vai dar aqui as energias. Então é um novo problema de autovalores que a gente ainda não tem a solução, né? Mas ele é construído sobre um problema que a gente conhece. Tá? Essa constante, esse parâmetro lambda, ele tem que ser pequeno. Eu diria que deveria ser muito menor que 1. A gente vai ver depois restrições mais específicas aqui. Ou então, lambda vezes H', que é a perturbação, tem que ser pequena em relação ao hamiltoniano não perturbado, que a gente tem a solução exata. Esse a gente não tem a solução exata, a gente vai procurar soluções aproximadas. Então, como é que a gente faz? A gente escreve os autovalores e autovetores numa expansão nesse parâmetro lambda. Então, primeiro termo da expansão vai ser a energia, o autovalor não perturbado, EN0, mais lambda EN1, mais lambda quadrado EN2, mais 3 pontinhos. Essa expansão, em princípio, vai até infinito, com o expoente de lambda aumentando cada vez mais. Por isso, lambda tem que ser pequeno, né, para os termos de mais alta ordem serem desprezíveis. E a mesma coisa com os autovetores. O autovetor que a gente quer descobrir, bom, ele vai ser o autovetor não perturbado mais lambda vezes a correção de primeira ordem. Então, 0 é o não perturbado, 1 correção de primeira ordem, mais lambda 2 correção de segunda ordem para o autovetor. A gente quer descobrir todas essas correções aqui, quanto que valem. Tá? E a gente para por aqui, mas poderia ir para a terceira ordem, quarta ordem, mas não é desejável que se vá muito além. Né? É desejável que o problema ele vai ser aproximado, mas que essa aproximação seja o suficiente. Às vezes até pode acontecer de a aproximação em primeira ordem ser suficiente. Às vezes eu preciso ir para a segunda ordem, ou talvez para a terceira. Mas eu não posso esperar que eu precise ir para ordens muito altas, aí não seria útil essa abordagem. Então, como eu falei, o EN1 e o ψN1 são as correções de primeira ordem ao enésimo autovalor e autovetor. Lembro, para um dado autoestado, N, eu posso ter vários estados, né? Então N aqui assume vários valores. Então, eu vou esperar uma correção para cada autoestado, para cada autovalor. E em 2, como eu comentei, é as correções de segunda ordem ao enésimo autovalor e autovetor. Agora, se a gente substituir as duas expansões do slide anterior na equação de autovalores do problema, ou seja, essas duas expansões a gente substitui até pelo menos a segunda ordem na equação de autovalores do problema, a gente vai simplesmente então fazer. Tem um hamiltoniano total, a expansão para os autovetores dos dois lados e a expansão para os autovalores. E a gente vai reescrever agrupando as potências em lambda, esse parâmetro de expansão. Então, em ordem 0, vamos deixar aqui em preto, em ordem 0, H0, ψn de 0. Todo outro termo aqui vai ter
vai ter lambda em alguma ordem, né? E do outro lado, do lado direito, nós vamos ter EN0, psi N0. Então, em preto, nós temos aqui em ordem 0. Agora, agrupando em ordem 1, então nós vamos ter H0 em psi N1, tem um lambda, ou lambda H' psi N0. Então, tem esses dois termos. Em segunda ordem, nós vamos ter... Em segunda ordem, nós temos várias possibilidades aqui. Mas, por exemplo, nós vamos ter H0 em psi N2. Então, multiplica o primeiro operador aqui, ele é aplicado em psi N2 e está em ordem lambda 2. Ou o segundo termo, lambda, junta com outro lambda e fica um termo na mesma ordem, de H' aplicado em psi N1. Na correção de primeira ordem. Mais 3 pontinhos, porque todos os outros termos daí são de ordens mais altas, que não nos interessam. Aí do lado direito já falei do primeiro termo. Aí de novo, termos em ordem 1 vai ter lambda EN0, psi N1 é o primeiro, e o segundo vai ter lambda EN1, psi N0. São os dois termos. E depois aqui vão ter outros 3 termos dessas multiplicações que vão gerar termos em ordem lambda 2. EN0, psi N2, mais EN1, psi N1, mais EN2, psi N0. Mais 3 pontinhos, né? O restante ali. A expansão ela tem que ser única. Então, isso garante que os coeficientes de uma mesma potência de lambda sejam iguais. Então, com isso, a gente pode igualar os coeficientes com a mesma potência de lambda. Por exemplo, em ordem 0, a gente tem aqui este primeiro, H0 psi N de 0, igual a N0 psi N de 0. Este é o problema não perturbado. Tá? Então, para igualar os termos em ordem lambda na zero, ou seja, termos sem lambda, a gente obtém o problema não perturbado. Em primeira ordem, a gente iguala aqui os coeficientes do problema dos coeficientes de lambda na 1. Né? E aí a gente está com o problema em primeira ordem. H0, psi N1 mais H', psi N0 igual a N0 psi N1 mais EN1 psi N0. E aqui nós temos a expressão 1, que vai ser usado bastante daqui para frente, nas correções de primeira ordem. E igualando os coeficientes em termos em lambda 2, dá para igualar então do lado esquerdo tem esses 2 termos, do lado direito tem esses 3. Então nós ficamos com toda essa expressão, que nós vamos chamar então em segunda ordem aqui de expressão 2, que também vai ser usado bastante depois para obter nossos resultados. E assim por diante para ordens mais altas. A gente não está aqui agrupando, mas se fosse necessário a gente ir para a terceira ordem, bastaria então expandir os autovalores e autovetores mais um termo, ia dar uma equação mais complicada, com mais termos, mas é por ali que se obtém correções de ordem mais alta. Vamos para as correções de primeira ordem. Primeiro vamos calcular os autovetores. Então, vamos projetar a equação 1 no estado não perturbado psi n de 0. Ou seja, é a solução, isso aqui é o problema que a gente já tem a solução, a gente já conhece esses autovetores. Vamos projetar a equação, lembrando qual é a equação 1, é aquela da primeira ordem, que veio de igualar os coeficientes do termo em lambda na 1. Então nós temos primeira ordem. Então aqui nós temos uma equação que é operadores aplicados num ket. E nós vamos projetar no estado não perturbado o psi n de 0. Ele vira um Bra. Né? Então agora nós temos números aqui. Em todos os termos são números. Projetamos no psi n de 0
psi-n de 0, psi-n de 0 e psi-n de 0. Como esse termo da direita aqui é o mesmo estado, então, e os estados são normalizados, então esse produto escalar aqui já dá 1. O que mais que a gente pode dizer? Bom, o hamiltoniano não perturbado, ele é hermitiano, consequentemente H0 dagger vai ser igual a H0. Então, a parte que está aplicada aqui à esquerda, veja que ele aplicado à direita, a gente não sabe quanto que dá, porque psi-n de 1 não é um autovetor do hamiltoniano não perturbado, mas psi-n de 0, sim, é. Então, como é que ele aplica para a esquerda? Teria o dagger, né? Mas o dagger, H0 dagger é igual a H0. Então, a gente pode aplicar para a esquerda, ele é hermitiano, e o resultado vai ser o valor de energia, o alto valor, EN0, psi-n de 0. Isso vai entrar aqui, H0. Então, temos que o primeiro resultado vai dar EN de 0, psi-n de 0, psi-n de 1. Então, o que nos sobrou aqui? O que nos sobrou? Esse termo em vermelho que deu, voltando, esse termo em vermelho que deu EN de 0, psi-n de 0, psi-n de 1, ele é igual ao termo que está à direita, o primeiro termo. Então, cancela-se, né? Cancela-se e a gente tem daí direto aqui o resultado do que? Qual que é a correção em primeira ordem para a energia, para o alto valor? Então, EN1 vai ser este valor, ou seja, esse valor esperado ali. Então, já temos o primeiro grande resultado aqui. EN1 vai ser o valor esperado da perturbação, ou seja, do hamiltoniano perturbado, só a parte da perturbação entre os estados não perturbados. É isso que está dizendo aqui. A correção de primeira ordem à energia é o valor esperado da perturbação no estado não perturbado. Então, que a gente tem psi-n, do lado esquerdo e direito, isso aqui é o valor esperado da perturbação, que é a H'. Né? H0 é o não perturbado, H' é a perturbação. E basicamente a primeira coisa que tem que calcular é esse valor esperado aqui. E aí, se a gente quiser a energia até a primeira ordem, a gente vai... Essa é a correção. Então a gente vai... O valor agora da energia até essa ordem, até a primeira ordem, é o valor EN em ordem 0, ou seja, o valor não perturbado, que a gente já sabia quanto era desde o início, mais lambda vezes o valor que a gente obteve aqui, que é o valor esperado da perturbação. Aí dá a correção, energia, quer dizer, o valor não perturbado mais a correção. Em primeira ordem tem o resultado aqui para a energia. Esse resultado ele não é exato. Tá? Aqui tem o sinal de igual, porque estamos nos referindo até a primeira ordem. Mas na verdade tem 3 pontinhos aqui. Tá? Nada garante que pare ali. Espera-se que, tenha-se que com isso a gente tem um resultado mais próximo da verdade do que simplesmente pegar o problema não perturbado. A gente melhorou, né? A gente tem lá um problema mais simples, mais um outro que a gente descobre aqui, o alto valor. Tem bastante coisa ainda para fazer, né? Ainda falta ir para as ordens mais altas e ver os autovetores como é que vai ficar. Então vamos ainda na primeira ordem, agora olhar para buscar os autovetores. Como é que fica o autovetor? Como é que fica a correção de primeira ordem aos autovetores? Então a gente pega a equação 1, que a gente falou antes, da primeira ordem lá, e só reescreve. Deixando, então, de um lado o ket em primeira ordem, que é o autovetor que a gente quer descobrir, e do lado direito deixa aqui uma combinação de onde tem o ket em ordem mais baixa, que esse a gente já conhece. Aí, o
que a gente pode fazer? Os autoestados não perturbados formam uma base. Então, qualquer estado pode ser escrito como uma combinação linear desses autoestados não perturbados. Então, o que a gente não conhece, que são os autovetores em primeira ordem, da correção de primeira ordem, a gente vai expandir eles em termos dos autoestados não perturbados, sendo que os coeficientes vão ter que ser determinados. Tem uma restrição aqui, que m tem que ser diferente de n. Então, CMN. Então, as correções para o autovetor que está rotulado aqui com n não envolve o estado não perturbado n. A razão vai ficar clara logo a seguir. Tá? Então, todos os estados da base menos o da mesma. Né? Psi-n1 não contém psi-n0. Contém psi-m com m, todos os valores menos o n. Então, substituindo na equação acima, na parte aqui do autovetor em primeira ordem, simplesmente substitui, aí fica o somatório, m diferente de n, e aqui tem então hamiltoniano não perturbado, menos a energia, valor não perturbado, aplicado aqui, e do outro lado também temos esse resultado. O que foi feito aqui nesse resultado aqui? Foi feito o seguinte: o H0 é o hamiltoniano não perturbado. Agora ele pode ser aplicado no autoestado não perturbado, que a gente sabe o resultado, vai ser EM0. EM0. Então ficou aqui uma diferença que era um operador menos um número, energia, virou uma razão de energias. Razão não, uma subtração, né? Dois termos aqui, EM0 menos EN0, aplicado, então, vezes o coeficiente, os coeficientes a determinar, que é CMN, psi-m0, igual, resto está tudo igual aqui. Vamos adiante. Vamos projetar num estado não perturbado, que é psi-L de zero. Tá? Vamos projetar num estado que não tem já as letras que estão aqui. Vamos introduzir uma outra diferente. Então, L. Tá? Projetando no psi-L. Então, como aqui são números do lado esquerdo, a gente já pode colocar direto aqui o Bra. Então, psi-L de zero, psi-M de zero. Aqui, como nós temos operadores, nós não podemos. Nós temos que colocar o Bra no lado esquerdo. Né? Psi-L de zero, H', psi-N de zero. E aí abrimos aqui o segundo termo. Então, fica mais, menos com menos dá mais. EN1, esse é um número. E pode colocar o Bra daí direto ali. O que a gente obtém com isso? Bom, aqui nós temos dois autoestados, então um projetado no outro, e L é diferente de N. Então, dá zero. Né? Esse aqui não contribui esse termo. Por outro lado aqui, eu tenho L e M, eu tenho uma soma sobre M. Então, soma sobre M diferente de N. Então, o que vai acontecer aqui? Só vai dar igual a 1 se L for igual a M. Então, dá uma delta de Kronecker de delta de ML. É a relação de ortogonalidade da base, ortonormalidade da base dos autoestados não perturbados. Então, se deu a delta de ML, essa delta vai terminar aqui com o somatório. Então, está somando sobre M, mas M vira igual a L. M vira igual a L. E não tem mais somatório. Tá? Então, se L for diferente de M, nós temos então EL menos EN0 CM CL, melhor, CM, M vira L, CLN igual a só o que sobrou, que é o primeiro termo aqui. Então, com isso, a gente descobre quem são esses coeficientes. Para descobrir o coeficiente CLN,
que é, o que a gente está descobrindo? Quem são os autovetores? A correção em primeira ordem. E a correção em primeira ordem é essa expansão. E a gente está chegando ali para descobrir quem são esses coeficientes. Basta isolar o CLN. Fazendo isso, então, fica, vejam, que vai ser um valor esperado. Não é valor esperado. É esse resultado aqui. É um elemento de matriz. Ψl0, Ψn0, e isolando CLN, essa diferença vai para o denominador. E tem EL menos EN. E tem o sinal menos. Então, trocando a ordem, aqui eu consigo eliminar o sinal menos. E fica com esse resultado. Então, EN menos EM, 0. Agora aqui, substituir L por M de volta, devolvi o M, que é o M que vai lá para... A gente obtém o CL, e aí, depois que obter isso, chama o L de M novamente, para substituir lá em cima, né, para ter os autovetores depois, em primeira ordem, correção. Então, esses são os coeficientes. Para eu achar os coeficientes, eu preciso calcular essa relação aqui, que é o elemento de matriz da parte perturbada do Hamiltoniano perturbado, entre dois estados diferentes, dividido pela diferença de energia. A energia do autoestado N pelo outro autoestado. Por isso que não pode ter dois iguais, porque senão daria zero no denominador aqui. E aí não funcionaria esse método, né? Então todos os estados têm que ter energias diferentes. É o caso não degenerado que a gente está fazendo, né? Então nunca vai ser igual. Com isso a gente tem então, substituindo na expansão, a gente tem o resultado para a correção, para o autovetor, a correção em primeira ordem, né? Então isso aqui significa o autovetor correção em primeira ordem para o estado N, que vai ser então um elemento de matriz, ou seja, a parte perturbada do Hamiltoniano, ela é calculado um elemento de matriz entre os estados não perturbados M e N, dividido pela diferença de energia, multiplicado pelos autoestados não perturbados. Esse é o resultado, então, para a correção de primeira ordem. Já o que a gente obtém, então? Que a perturbação, ela mistura os autoestados não perturbados, porque eu escrevo um autovetor, correção em primeira ordem, para o autovetor N em termos de outros que não são os N's. M é diferente de N. Então aparecem outros autovetores aqui, não perturbados. Tá? Então há uma mistura. Então a gente também pode dizer, juntando com o resultado que a gente tinha no início do problema, a gente tem então, até a primeira ordem, os autovalores ficam então dessa forma aqui, somando então os autovetores. Problema não perturbado, mais lambda e a correção, que é o somatório sobre os estados M diferente de N, dos elementos de matriz, da parte perturbada do Hamiltoniano, a perturbação, Mn dividido pela diferença de energias, e os kets não perturbados. Então esse é o resultado. Com isso a gente encerra aqui as correções de primeira ordem. Agora a gente tem que ir para as correções de segunda ordem. Vamos agora para as correções de segunda ordem. Inicialmente vamos procurar os autovalores. Então vamos para aquela equação 2 lá do início da nossa aula e vamos projetar aquela equação 2 num estado não perturbado, que é Ψn de zero. Tá? Então a metodologia semelhante ao que a gente fez para achar as correções de primeira ordem, mas agora a gente vai para a equação 2 e faz essa projeção. Então joga no ket, né? Projetando no Ψn de zero, estado não perturbado, a gente está inserindo o Bra no lado esquerdo. Né? Então, o lado esquerdo está inserindo o Bra, o estado Ψn de zero.
Bom, o que a gente sabe aqui? Já não vamos refazer esse resultado aqui, mas é equivalente ao que a gente falou antes. O Hamiltoniano não perturbado aplicado no estado não perturbado, ó, ele é autovetor, né? E o resultado é alto valor, EN de zero. EN de zero, psi n de zero. Então aqui sumiu, aplicou o operador, virou o alto valor. E temos esse resultado aqui. Do lado direito a gente tem um outro resultado que é um outro primeiro termo que é exatamente igual a este. Então cancela-se esses dois. Além disso, foi projetado o último termo projetado é n, psi n no psi n, é o mesmo estado, então por ser normalizado vai dar 1. E aí sobra então o primeiro e o segundo termos. Então, o primeiro e o segundo termos, né? E nós temos o terceiro termo que é o EN2. O N2 então vai ser igual ao termo da esquerda, então que é este valor esperado, psi n0, h', psi n1, não é valor esperado, não é o mesmo, né? Menos o segundo termo aqui, que passou para o outro lado, en1, psi n0, psi n1. Mas, como é que fica aqui? Como é que fica essa projeção do estado em primeira ordem no estado em ordem zero? Lembram o que a gente acabou de fazer? A expansão do primeiro estado, em termos de estado não perturbado, é dado dessa forma aqui. Ó. É soma de m diferente de n, cmn, a gente acabou de determinar esses coeficientes, e psi m de zero. Mas isso está projetado no psi n. Só que m é diferente de n, então sempre vai dar zero esse termo aqui. Então psi n de 0, psi n de 1, aqui vai dar zero. Tá? Consequentemente, a energia em segunda ordem vai ser dado por o primeiro termo, que é psi n0, h', psi n1. Agora, novamente, eu falei valor esperado. Não é valor esperado, porque não é o mesmo autovetor. Né? Este sim, é do não perturbado. Este aqui é a correção de primeira ordem. Vamos fazer a expansão de novo aqui, nesse de primeira ordem, introduzindo um somatório. Então, para o n, vamos introduzir o somatório e vamos deixar os termos à esquerda aqui, só deixar o ket lá à direita, que é o psi m de 0, somatório m diferente de n, cmn, vezes esses termos que já estavam aqui. Esse somatório estaria colocado aqui, né, na hora do ket. Mas aí, como os termos é número e o somatório, a gente pode botar para a esquerda. E vamos especificar melhor agora. O que mais? O coeficiente a gente também acabou de determinar, que é da expansão lá dos autovetores. Então, CMN a gente sabe que é esses elementos de matrizes, os elementos de matriz do Hamiltoniano perturbado, ou a parte da perturbação, dividido pela diferença de energias. Então, aqui o que foi feito foi só colocar o resultado dali de trás, que a gente acabou de obter, que é os coeficientes aqui, que dão a correção aos autovetores em primeira ordem. Né? Então, esse elemento de matriz, Mn, do H', ou seja, a perturbação, dividido pela diferença de energia, En0 menos Em0. Diferença de energia dos estados não perturbados, multiplicado por este outro por esse outro elemento de matriz aqui, que é H', psi n, psi m.
Então vejo que qual a semelhança desses dois termos? Psi-M0, H', Psi-N0, Psi-N0, H', Psi-M0. É um módulo quadrado, né? Eles são invertidos. Então esse é o módulo quadrado. A gente pode reescrever a energia. Então as correções vai ser o módulo quadrado dessa expressão dividido pela diferença de energia. En0 menos M0. Então para cada valor de M e para um dado valor de N é preciso calcular esse valor esperado não, esse elemento de matriz, essa diferença de energia e jogar aqui, e aí no final a gente vai ter as correções de segunda ordem a energia. Já é um termo um pouquinho mais complicado do que o anterior, que era o de primeira ordem, né? Então, aqui a gente vai colecionar todas as correções para energia até a ordem que a gente calculou, que é a segunda ordem. Então, energia em ordem zero, energia do estado não perturbado, a gente já tinha de início, mais lambda, a correção de primeira ordem, que era, aqui sim, o valor esperado da perturbação entre estados não perturbados, mais o termo de segunda ordem, que é lambda quadrado, vezes essa correção. Temos então a energia até a segunda ordem. Agora vamos para a última etapa dessa aula, que é procurar os autovetores em primeira ordem. Então, para obter os autovetores em segunda ordem, a gente vai reescrever a dita equação 2, que lá veio das potências em lambda 2, e aqui então a gente reescreveu de que forma? Fatorando aqui os kets, né? Os kets em segunda ordem, que é o que a gente quer descobrir, o objetivo final aqui dessa parte. Psi-N1, então os kets em primeira ordem, a gente descobriu antes, e os kets não perturbados. Então esse foi o ordenamento aqui que foi feito. E agora a gente vai trabalhar aos pouquinhos. Tá? Então o que nos falta calcular, na verdade, é como é o Psi-N2, como é que é a correção de segunda ordem para os autovetores. Então a gente vai fazer um procedimento similar ao que a gente fez no de primeira ordem. A gente vai expandir no conjunto completo dos autoestados não perturbados. A mesma história. Para obter as correções de segunda ordem para o autovetor N, vão contribuir todos menos o N do não perturbados, né? que formam uma base. Né? Então, só que os coeficientes são outros, porque esse é de segunda ordem. Né? Então eu vou botar aqui o nome de KN. Coeficiente K, e o K vai variando aqui, ele só é diferente de N, mas todos que tiver, e para o dado autovetor que eu quero saber a correção. Então, esses coeficientes eles são a determinar. Vai ser jogado aqui e nós queremos determinar esses coeficientes. Então, o que nós podemos fazer aqui? Deixamos como está, só colocamos a expansão e do lado direito colocamos a expansão que a gente já sabe sobre os autovetores de primeira, a correção de primeira ordem aos autovetores. Lembro que nesse caso eram os coeficientes CLN, né? E agora DKN, são outros, né? Então os coeficientes C são dos autovetores de primeira ordem e os coeficientes D são os autovetores em segunda ordem. Então, para não misturar, temos nomes diferentes aqui, mas de qualquer jeito está somando aqui sobre os autovetores não perturbados, que formam uma base. Olhando para cá agora, se eu tenho H0 menos EN0, H0 é o operador, mas como foi expandido nos autoestados não perturbados, H0 psi-K vai dar, psi-K0 vai dar EK0. Então pronto, temos, em vez de ter um operador menos um valor de energia, nós temos diferença de energias. Então soma sobre diferenças de energias vezes dkn psi-k
0. Vamos continuar. Como é que a gente vai continuar? Projetando essa equação, sempre reescrevendo, projetando. Projetando num estado não perturbado, diferente desses, então vamos botar um valor de m que seja diferente de n, mas eu não sei o valor, então não é nem k, e nem n, e nem l, é m, né? Então, jogando eles projetando no Bra, então, projetando no ket, vai dar um Bra à esquerda e à esquerda. Então, ao fazer essa projeção, apareceu, então, aqui o Bra, que foi projetado. Aqui foi projetado, mas eu tinha um operador e um ket lá, então, primeiro eu tenho o lado esquerdo. Então, eu vou ter elementos de matriz. Outro termo aqui, eu tenho direto aqui a projeção, nos outros termos, né? Então, projeção de estados não perturbados. Então, psi-m0, psi-k0, eles são ortonormais, vai dar a delta de Kronecker de mk. Ou seja, vai dar 1 se forem os mesmos, vai dar 0 se forem diferentes. Com isso vai aniquilar com o somatório em k, e k vai virar m. Onde tem k, vai virar m. Esse termo, por enquanto, fica como está. Aqui a mesma coisa, ml, então ml da delta de ml. Então a soma sobre L vai virar m, né? L vira m. E o último termo, esse dá 0, porque o psi n de 0 é o estado não perturbado, que é o do n, né? É do qual a gente está calculando as correções. E todos os outros são diferentes, né? Então, são diferentes esses. Então dá 0, porque m sempre vai ser diferente de n. Então, jogando esses resultados, já eliminando o somatório, então k vira m, então eu tenho m e m. Do lado direito eu vou ter ainda algumas coisas aqui. Então, o primeiro termo e o segundo termo, né? O terceiro termo deu 0. O primeiro termo, deixa esse elemento de matriz, e no segundo termo aqui, vamos colocar o coeficiente CLN, que a gente já sabe, que se refere aos autovetores em primeira ordem. Então, esses coeficientes são elementos de matriz, Ln do Hamiltoniano, a perturbação, dividido pelas diferenças de energia. Mais o segundo termo, não tem mais somatório, porque L é igual a M, né? Então L vira M. E temos então essa expressão, e com isso a gente quer isolar os dmn, né? O objetivo é descobrir como é que é os autovetores em segunda ordem. Então nós precisamos isolar o dmn. Para simplificar a nossa notação, que a expressão está um pouquinho grande, vamos chamar esses elementos de matriz de H', que é a perturbação, entre dois estados não perturbados, vamos chamar de H' de Ln. Então, se eu tenho entre o estado L e N, vamos simplificar, chamar isso de H' Ln. E se tiver dois iguais, que é o caso da energia, então a energia En1 pode ser escrito como um valor esperado, H' de Nn. Então, a gente consegue daqui, a gente vai ter elemento de matriz, valor esperado, e ainda aqui no CMN tem que substituir o CMN também ali. Então, o resultado vai ser este aqui. Isso aqui são o resultado para os coeficientes Ds, que seria os coeficientes da expansão da correção dos autovetores em segunda ordem. Então veja, do primeiro termo, o que aconteceu?
sumiu aqui com o sinal menos, porque eu tinha EM menos EN, agora trocou a ordem, ó, EN menos EM. Então essa ordem trocada no denominador que eliminou esse sinal. Aí aqui a galinha ML, está aqui, e o segundo a galinha de LN, está aqui. As diferenças de energia continuam ali. Para a energia tem aqui a galinha de NN, e para o segundo, para o coeficiente, vai ficar a galinha de MN, dividido pela energia, né? Pela razão das energias. Então vejam, aqui está o quadrado, porque o denominador, esse lado aqui, essa diferença de energias passou para o denominador. É um termo. O outro vem do coeficiente, tem um termo igual a esse, né? Então por isso que o segundo ficou um termo ao quadrado. Substituindo na expressão, então, que é a expansão, nós fizemos essa expansão com o objetivo de determinar os coeficientes, e a gente determinou. Então com isso a gente tem a correção de segunda ordem para os autovetores. Foi a expressão anterior. Então aqui é simplesmente são os coeficientes. Veja que tudo aqui é número, né? Não tem mais operador. Aqui são elementos de matriz, que tem que ser calculados, né? Mas são elementos de matriz. O valor esperado, quando é no mesmo, a diferença entre energias. E tem que botar agora na frente os cats, não perturbado, que é a expansão, né? Então com isso a gente tem a correção de segunda ordem para os autovetores. O psiN de 2 vai ser, então introduziu uma soma, e o coeficiente tinha uma soma também no primeiro termo. Vamos voltar lá. O primeiro termo do coeficiente tinha uma soma em L diferente de N. O segundo não tem essa soma. E agora a gente vai introduzir uma segunda soma, K diferente de N. K diferente de N, L diferente de N, uma soma. Tudo que estava lá na outra, coeficiente, e à direita aqui vem o cat não perturbado. Então, psi K de 0. Menos o segundo termo, que não tinha somatório, então ficou soma de K diferente de N, o que estava lá, vezes este autovetor não perturbado. Vocês podem ver aqui que quando a gente vai para ordens mais altas, aumenta a quantidade dos termos e a complexidade dos termos, né? E provavelmente o cálculo vai ser mais complicado. Então esta é a correção de segunda ordem para os autovetores. Note que ela também mistura os estados não perturbados, né? Porque o K aqui sempre vai ser diferente de N e L vai ser sempre diferente de N. K diferente de N. Então, escreve as correções de segunda ordem para um determinado estado N em termos de outros estados K que são diferentes de N. Agora a gente pode substituir, juntar todos os resultados para os autovetores que a gente obteve nessa aula, e a gente diz então que temos os autovetores até a segunda ordem. Até a segunda ordem, então, vamos denotar assim, psi-n, vão ser em ordem 0, são os não perturbados, mais lambda, vezes em primeira ordem. Então aqui teria esses dois primeiros termos, são exatamente a expressão anterior para os autovetores em primeira ordem. Aqui a gente só adaptou a notação para essa do a galinha Kn. Psi K0 mais lambda quadrado e vezes todo esse resultado, que é a correção de segunda ordem. Então, resultado não perturbado, correção de primeira ordem, correção de segunda ordem. A gente espera que não seja necessário ir para outra ordem, né, para a terceira ordem. Não teria tanta utilidade esse método, né? Então, tem que se observar sobre essas razões, se elas tendem a ser pequenas. Provavelmente é isso que vai garantir a convergência dessa série, tá? A convergência dessas expressões. Vamos ver então sobre isso no próximo slide.
Vamos então falar um pouquinho sobre a validade da teoria de perturbação independente do tempo. Para a teoria de perturbação ser válida, tem que ter convergência dessa série. É uma série. Nesse termo dessa perturbação, que tem esse númerozinho lambda. Né? Espera-se aqui, a gente foi até a segunda correção, que termine na segunda correção, quer dizer, já possa ser obtida uma convergência, porque o terceiro termo ele é muito mais complicado. E aí a ideia é que não precise calcular o terceiro termo, porque ele é muito menos importante. Então isso é convergência da série. Né? Primeiro termo, segundo termo deveria valer menos, terceiro termo menos ainda, quarto menos ainda, então não precisa ir adiante. Essa é a ideia da teoria de perturbação. Então, é necessário que a perturbação seja pequena, mas pequena em relação a quê? Quanto pequena? Pequena em relação ao hamiltoniano não perturbado. Né? Mas a gente tem que falar isso de forma mais quantitativa. Não é suficiente que a perturbação seja pequena. Existe uma forma mais exata, que vai mais perto da resposta correta do que seria, o que vai fazer a teoria de perturbação, independente do tempo, convergir. Então, nesse caso que a gente estudou, a gente vê nos termos que a gente estudou até agora, tá, que aparece esse termo. Então, nas correções, né? Nas correções para os autovetores aparecem termos desse tipo. Então, lambda, psi m de zero, h', psi n de zero. Então, esse elemento de matriz dividido por uma diferença de energia entre o estado n e o estado esse que a gente está somando. Né? O módulo dessa razão tem que ser muito menor que 1. E n é diferença de m, né? Não vai ser igual, porque senão daria infinito. Então, cada vez que a gente vai acrescentar uma perturbação, vejam, aqui eu tenho 2 coeficientes desse tipo. Então, eu preciso que essa razão seja muito menor que 1. Aí é uma condição mais concreta, assim, para a gente entender que a convergência ela vai acontecer, a convergência da série. Só uma observação, não tem a ver com convergência, tem a ver com notação. É muito comum de não aparecer parâmetro lambda em lugar nenhum, porque na verdade ele está, como diz, embutido ali nos elementos de matriz. Então, o hamiltoniano perturbado, ele já é tal que esse parâmetro de expansão ele está ali. Quer dizer, na verdade, se não existisse esse lambda, eu fizesse lambda igual a 1, aí a condição é que essa razão tem que ser pequena. Isso acaba sendo um parâmetro de expansão. Então aquele lambda ele pode ser usado, mas ele também pode estar absorvido nos elementos de matriz, no hamiltoniano perturbado, na perturbação. Então, muitas vezes a gente pode fazer lambda igual a 1 nessas expressões que a gente obteve, que não vai fazer diferença. Tá? Mas é importante que a condição seja válida, né? Essa condição aqui. Porque se não fosse válida, eu teria o termo em terceira ordem, em quarta ordem, em quinta ordem, poderiam ser importantes, ou até mais importantes. E aí ia divergir essa série. Então não é o caso. Interessa que essa série ela seja convergente e converja logo, né? Então, no máximo ali no segundo termo, na segunda ordem. Então essas são as referências desta parte. Introduzimos o livro conhecido de vocês, o Griffiths, Introdução à Mecânica Quântica. Ele é bem didático nesse assunto. Ele só não vai até a segunda ordem, muita coisa assim.
Então, uma combinação dessas referências ali. Tá certo? Bom estudo.